Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um InspiraCast. Esse podcast é apresentado pela Croma. Meu nome é Júlio Volpe e eu estou muito feliz de apresentar para você mais um pouco do que foi o Croma Summit. No InspiraCast de hoje, nós vamos escutar uma história muito especial. Você já deve ter ouvido falar sobre vários estilos de liderança: liderança democrática, liderança autocrática, liderança coach, liderança inspiradora, né? São tantos e tantos estilos de liderança que muitas vezes a gente até se perde no meio deles. Mas é justamente aí que surge a necessidade de nós encontrarmos o nosso próprio estilo de liderança. E é nesse sentido que nós vamos escutar hoje a Vanessa Alcice, que foi uma das grandes atrações do Croma Summit, falar sobre a singularidade na liderança, ou então a liderança singular. Aquela que você constrói a partir do seu carisma, da sua história, da sua trajetória, do que você tem de melhor e pode oferecer para as pessoas que você lidera. Eu aconselho que você escute com muita atenção ou nos assista na sua plataforma preferida e curta esse trecho do que foi a participação da Vanessa Alcice no Croma Summit agora de junho. Gente, tá aqui é algo que deve estar igual um urso panda nessa hora, né? Porque a maquiagem já escorreu cara dentro. É muito gratificante ver o tamanho do poder quando a pessoa se encontra com ela mesma. E quando a gente se encontra com a gente mesma, com a gente mesmo, nasce a nossa singularidade. E para falar de singularidade, a minha foto não tem foto, né, Isa? Eu não vou passar pelo que você passou. Então, tirem a foto ao vivo, essa sou eu. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, então, peraí. Não tem escada aqui, pudesse me esperar. Quem está aqui? Gente, olha que lindo que é isso. A vida, né? Ela é feita de momentos. Eu preciso de um passador para passar os exames. Ela é feita de momentos que nos possibilitam doar o nosso melhor, mas também nos possibilita encontrar com o nosso pior. Isso é viver. Só que talvez quando a gente nasce, pela maneira como a gente vem, ou a gente constrói essa autoimagem naquilo que eu tenho que é meu e é maravilhoso. Ai, que menina linda, parece tanto com a mamãe. Ou 10 é pouco. Não dava para tirar 10,5? Não tem ponto de participação? E aí a gente cresce com uma autocrítica exacerbada. E a minha história não é diferente da história de vocês. Olhando para o meu closet, escolhendo figurino para vir para o Júlio, está aqui um ato de amor da Vanessa, pelo Júlio, pelo Ró, mas também por cada um de vocês que está aqui sentado. E eu vou contrapor um pouco a responsabilidade da Dai, porque para Vanessa, amar é um ato de responsabilidade. É um ato de responsabilidade consigo mesmo, é um ato de responsabilidade com as pessoas que você encontra na vida, e é um ato de responsabilidade com a sua existência. Então, quem eu sou? Um ser humano imperfeito, que todos os dias acorda para melhorar a si mesma e para, quem sabe, tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Independente dos títulos ou de qualquer outras coisas. A Isa trouxe sobre consciência. E aqui comigo, eu trouxe coelhos brancos nesse meu casaco de pele. E durante muito tempo, era um casaco de pele. Mas a minha consciência mudou de tal forma que quando eu olhava para esse casaco, eu pensava, quantos coelhinhos brancos morreram para esse casaco virar um casaco? E nesse palco hoje eu vou fazer um movimento que talvez muitos de vocês vão se reconhecer ao longo do tempo nele, que é tira a pele, bota a pele. Tira a pele,
bota a pele. Minha primeira liderança, e eu queria uma cadeira para colocar meu casaco de pele. Porque quando eu brinco e tiro a pele, bota a pele, e eu entendi que esse casaco significa a vida de muitos coelhos brancos, é um jeito de honrar eles, trazendo eles para palestrar comigo hoje. Mas também é um jeito de honrar todas as mulheres que não puderam usar calça durante muitos anos. Também é um jeito de honrar as mulheres que não puderam escolher seus maridos. Também é um jeito de honrar as mulheres que deram o seu máximo num processo seletivo e não passaram porque tinha um homem branco lá. Eu honro a minha mãe pela batalha dela. Eu honro a minha filha por tudo que ela vai viver. E eu honro todos os homens que fizeram parte da nossa história, da nossa humanidade. Então, nesse casaco de pele, tem a vida de muitos coelhos brancos, mas também tem a vida de muitas pessoas que fazem parte dessa Vanessa que está aqui hoje. Isso é honrar e respeitar a nossa história. Quando eu comecei a trabalhar, a minha primeira liderança, voltando no que eu quero trazer com esse casaco de pele, foi para uma equipe de 200 homens, numa grande empresa multinacional. Foi um dos maiores desafios da minha vida. Primeiro, porque eu era a única mulher entre eles. Aonde a gente trabalhava e aonde acontecia a matinal, não tinha banheiro feminino e masculino. Para quê, né? Esse lugar não tem mulher. E era interessantíssimo, né? Porque para eu ir ao banheiro, a gente colocou uma plaquinha escrito Van. Daí que vem o meu apelido, porque na minha família ninguém me chama de Van, é meu nome de trabalho. E a plaquinha escrito Van estava escrito, né? Quando estava Van, significava a Van está dentro do banheiro, a gente não pode entrar. Para quem é mulher, vocês imaginam o que é um banheiro que 200 homens usam? Era uma delícia. Só que não. Então eu venho desse lugar e eu lembro que na minha primeira matinal, quando eu fui falar para os 200 homens, o meu gestor, antes de entrar no palco, como aqui, toda animada, toda empolgada, e vamos fazer isso, lançar um incentivo. E aí ele disse assim, não sobe numa caixa de fósforo e acha que você virou gente. Aqui você não é paga para pensar, nem para coisa de menininha. Você é paga para fazer o que eu estou mandando. 5 minutos antes de entrar no palco. E aí você respira, cheira a flor, sopra a verba e vai. Que já era mulher. Eu já tinha que me desvirar em 20 para ser respeitada por aquele público, né? Não dá para chorar naquela hora, né, gente? Então, naquela hora, a gente tira a pele, sabe? E ali eu aprendi que para ser líder, muitas vezes eu precisava tirar a pele. Ali, para Vanessa, liderança significava deixar de ser sentimental, deixar de usar emoção, deixar de usar tudo aquilo que eu tinha de mais poderoso, que era a minha sensibilidade. Quantas vezes eu ouvi sorrindo assim, ninguém vai te dar crédito. E eu sei que eu pago esse preço duro de, às vezes, chegar e as pessoas precisam de 10 minutos para me dar credibilidade. Já sou mulher. Tenho uma voz doce. Um jeito de menininha. Quem é você, ser de luz, para estar aqui falando para a gente? Então, a minha liderança singular, ela nasceu desse movimento de resgatar pedaços da Vanessa que eu tive que matar quando eu tirei minha pele. Quando eu precisei abrir mão de pequenos pedaços meus que eu acreditava, mas para caber ali eu precisei deixar. Meu marido, que está comigo há 27 anos, eu já passei mais tempo da minha vida com ele do que solteira, viu, gente? Então, a gente se conheceu muito novo. Ele brincava que na minha época, nessa companhia, só faltava coçar para virar homem. Eu falava palavrão,
Eu não usava perfume, não usava roupa curta. Faltava coçar mesmo. E tinha determinados jargões que os homens falavam, e eu chegava em casa falando, e ele dizia assim, você sabe o que significa isso? Eu não. Então eu vou te contar para você parar, pelo amor de Deus. Porque era homem demais, gente. E o meu movimento de descobrir a minha autenticidade, de respeitar quem eu sou, ele passou por esse processo de me reconstruir. De hoje eu venho com pele, mas eu não preciso do casaco de pele mais. Porque eu escolho todos os dias não tirar ele, sabe? Independente do preço que eu preciso pagar. E aí, para convidar vocês a colocar o casaco de pele, eu quero que vocês se observem agora. Um sentimento para a gente começar. Deixa eu só dar o QR Code para vocês poderem usar a apresentação. Então, para quem gosta de printar, dá para printar. Para quem está lá atrás, dá para ver os slides ao vivo aí na palma da mão. E eu vou pedir para vocês interagirem comigo aqui. Quem for entrando vai me dando um coraçãozinho. Adoro coração, adoro joinha, só para a gente saber quantas pessoas já estão aí. Hã? Azuis maravilhosos. Ele é caprichoso. Muito bem. Me deem aí corações e joinhas. Todo mundo conseguiu conectar? Então, já que a gente conectou com fora, eu quero convidar vocês para conectar com dentro. Um sentimento para começar. Mas se observa. Qual é o sentimento que está presente aí agora? Escolhe um. Um que faz parte do seu sentir. Que faz parte da sua pele de ser humano. E tá tudo bem se não for um sentimento bom. Tá tudo bem. Espaço de sem julgamento, espaço de permissão para ser o que você quiser ser. Mas um sentimento para começar. Um sentimento para começar essa história que a gente está encerrando hoje, mas eu brinco que o final de um evento desse é o início de uma grande jornada, porque é impossível sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Não é? E é lindo ver o quanto que a gente pertence a si mesmo, mas ao mesmo tempo a gente pertence a uma egrégora, né? A um grupo que unidos saímos maior e melhores. Saímos diferentes do que entramos. Eu agora posso dizer que eu tenho um casaco de pele apimentado. Porque no almoço eu ganhei um banho de pimenta. Né? E ela ficou toda sentida porque sujou meu casaco de pimenta. E eu disse, tá tudo bem, né? Eu vou te levar com essa pimenta para sempre. Então, talvez o convite que eu tenho para vocês no início desse momento de hoje é se permitam sentir. Porque se tem uma coisa que as máquinas nunca vão ter, é pele. É a humanidade que corre aqui na veia. É a história que conta a sua história. Isso é o que nos diferencia. E se a gente abrir mão disso nesse momento, a gente está abrindo mão de uma parte muito importante do que somos. Então, esse exercício é um exercício que você pode fazer a todo momento. E a sua mente é tão poderosa que você consegue mudar o seu sentimento com uma simples atividade de observação. Percebam, antes de entrar aqui, eu estava sentadinha ali, super emocionada com vocês. O meu sentimento ali era de gratidão, uma coisa que transcende o coração. Por que transcende o coração? Quando eu conheci o Júlio pela primeira vez, foi alguns anos atrás, e Deus me deu esse privilégio de poder usar a minha voz para transformar a Vanessa e para poder desejar que as pessoas se encontrem com elas mesmas, né? E ali naquela sala, eu me lembro que antes, preparando o curso, né? E a Caixa, eu tenho uma gratidão imensa pela Caixa, mas também uma gratidão enorme pelas pessoas que fazem a Caixa ser a Caixa.
E naquela sala, quando eu olhei para aquele público e eu olhei para o Júlio, eu me lembro que no final eu dei um abraço nele e as minhas palavras para ele foram: eu nunca vou me esquecer. Você é grande demais. Porque naqueles 3 dias, eu confesso para vocês que em vários momentos eu sentei na cadeira de discípulo, mesmo estando ali, para levar um conhecimento. Porque eu aprendi muito com ele. Então tem gente que a gente encontra na vida que é gigante. E se o meu papel é mostrar para a pessoa o tamanho dela, é honrar e respeitar a história dela e dizer para ela o tamanho que ela tem. E ver a sementinha da croma, ainda como um desejo, ainda não era nem um embriãozinho, e tá aqui hoje para celebrar com vocês essa criatura que já transformou tantas vidas em 18 meses, é algo que me enche muito de orgulho e me dá uma gratidão tremenda. Mas na hora de entrar aqui, ali em pé, colocando meu microfone, Vanessa, que sentimento está aqui agora? Gratidão. E qual é o sentimento que você quer que entre no seu coração para subir naquele palco? Presença. Porque nessa hora nada mais importa, a não ser vocês e eu. É esse poder de você calibrar a sua emoção, de você treinar o seu sentimento, de você cuidar da sua alma. Porque se amor é responsabilidade, responsabilidade é cuidado. Responsabilidade é cuidar da minha vida, mas também cuidar da vida que está aqui. E desse lugar nasceu a ID Singular. Eu fundei a ID Singular com meu marido, que também é meu sócio, e mais 2 sócios. E desde lá de trás eu acredito verdadeiramente que promover a singularidade é integrar humanização e performance. Eu nunca acreditei que singularidade é passar a mão na cabeça. Eu nunca acreditei que singularidade era ser conivente com erro. Eu nunca acreditei que singularidade é coisa de gente mediana. Nunca. Porque singularidade fala daquilo que a gente quer ser. E eu trouxe aqui uma foto que mexe muito comigo ainda. E eu me lembro que quando o Júlio fez o primeiro summit dele, ainda como vice-presidente, e ele me convidou para ir palestrar, e eu disse: Júlio, eu quero levar um pouquinho do esporte. E aí ele dizia: poxa, Van, mas esporte não tem muito a ver, né? Porque é uma tratativa meio truculenta, né? Nós estamos falando de humanidade. E aí eu disse assim: eu quero levar para o Summit, como presente para as pessoas que hoje fazem parte da sua liderança, uma bicampeã olímpica para ela contar o quanto que ser humano é importante para a alta performance. E essa jornada me colocou como parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de Vôlei. Nesse momento era para estar em Istambul com as meninas, a gente está vivendo a VNL, logo em seguida o Mundial. E eu me lembro que negociando o calendário com o Zé Roberto, eu disse: Zé, eu posso tudo, menos não estar em São Paulo dia 14. Porque esse compromisso é um compromisso que faz parte da minha agenda de prioridade. Eu quero estar lá com aquela turma. E quando a gente olha para essa foto, o que vocês veem nessa foto? Realização, alegria, o que mais? 4. Hã? 4. 4? Ah, um 4! 4 medalhas olímpicas, 2 de ouro, uma de prata e uma de bronze. É isso que significa esse 4. O que mais que vocês veem aí? Satisfação. Felicidade. Disciplina. Gente, eu não vejo nada disso. Cheira a realidade. Meu mantra, tá? Atual. Principalmente esse momento que a gente está vivendo. Ó. Cheira a realidade. Solta a expectativa. Mais uma. Cheira a realidade. Solta a expectativa. Caraca, a realidade dessa brincadeira séria
Eu fiquei 3 noites dormindo 20 minutos. A gente se preparou para trazer um ouro para o Brasil. Trouxemos um bronze. Eu tive 12 horas. Nós tivemos 12 horas para recuperar o ânimo, porque a gente perdeu o ouro num dia e disputou o bronze no outro. Eu fiquei 3 dias sem falar com meu marido e minha filha. E de manhã, para não ficar tão sumida, porque realmente eu não tinha tempo, eu gravava um vídeo do hotel até o CT, para eles me verem. Eram 6 horas de diferença, era madrugada para eles e para mim era 7 horas da manhã. E eu dizia, mamãe tá longe, Fá, eu tô longe, mas eu tô presente, porque eu amo vocês e não é porque eu não tô aí que eu não penso em vocês várias horas do meu dia. Eu vi pessoas escolhendo não estarem no enterro de familiares importantes porque lutar pelo Brasil era algo que era importante. Eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas se sacrificando, eu vi pessoas julgando com uma dor que eu acho que eu não consigo suportar. Ela saía de quadra, e ela deu essa entrevista, por isso que eu posso falar sobre isso. A Thaisa Dyer. Ela saía de quadra urrando de dor, mas ela não deixou de saltar em nenhum momento. Quando eu olho essa foto, é isso que eu vejo. Cada vez que eu assisto de novo um trecho do Chroma Summit, eu confesso que eu fico bastante impressionado. Foram tantos aprendizados e esse trecho especificamente que você acabou de ouvir da Vanessa me traz muitas reflexões. Uma reflexão de que a sua liderança singular, ela vai se manifestar a partir dos seus valores, das suas crenças, daquilo que você tem dentro de você. E, portanto, o seu autoconhecimento como líder vai fazer diferença na forma como você interage com as pessoas que você lidera. A sua singularidade não é mais sobre você sobreviver como líder, passando por aqueles momentos difíceis, pelas situações desafiadoras, com peso, com o sentimento de que esse exercício de liderança está te custando algo, mas vai te fazer viver pelo seu propósito de liderar, aliás. E isso vai produzir um efeito extraordinário junto ao seu grupo, as pessoas que você lidera. E o reflexo nos resultados, sem dúvida nenhuma, vai ser muito maior do que qualquer outro estilo de liderança. Eu te convido a continuar refletindo ao longo da sua semana sobre a sua singularidade na liderança. Um grande abraço e até o próximo episódio do InspiraCast. Lembre-se de seguir, salvar e compartilhar esse episódio e o nosso podcast para ajudar outras pessoas a encontrar sentido para a sua liderança. Até a próxima!